Boa noite! Sejam bem-vindos para mais um Holycast, o podcast da Geração Holy. E como vocês estão vendo, nós estamos aqui com dois casais de excelência da Geração Holy. Mas eu vou começar me apresentando. Para você que não me conhece, eu sou a Ana Lu, líder de jovens da Geração Holy. Aí aqui, eu vou estar passando minha palavra para o nosso amigo Bruce. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da Geração Holy. Eu sou o Bruce. Sou também um dos líderes da juventude aqui. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse também pode ser o seu canal. Eu peço que você se inscreva no canal e curta já o vídeo, porque você pode ter certeza, vai ser muito bom e o seu like já vai valer a pena desde o começo. Sim. Hoje nós vamos fazer um episódio especial, né? Sim. Todo último episódio do mês sempre vai ser um especial de casal. Por isso nós estamos com um casal aqui hoje. Nós vamos entrevistar ele para que você conheça a história dos casais aqui da Geração Holy e para que você possa tirar boas lições dessa história que eles vão estar contando. Ok? Eu vou pedir para vocês se apresentarem então. Amém. Meu nome é Pablo, sou recém-chegado aqui no ministério e estamos aí, disponíveis para a obra. Sim. Oi, meu nome é Carlen, Tário, Carlen, tanto faz. Pertenço à Santa Geração, eu tenho mais ou menos 3 anos. Também sou uma das líderes da Geração Holy e é muito bom estar com vocês aqui no Holycast. Sim. Legal. Gente, como vocês estão vendo, né, são casais novos da Geração Holy, né, eles agregam muito com a gente tem muito a aprender com eles e por isso que nós convidamos eles para estar conosco hoje aqui na mesa. E aí, então vamos assim, né, começar com umas perguntinhas básicas e aí fique à vontade, o início da jornada de vocês individual, assim, o que vocês podem estar compartilhando aqui conosco, né, e para até os jovens da Geração Holy estar conhecendo vocês melhor. Amém. Pode começar. A gente começou... Conta a sua versão. A gente não decidiu antes do Holycast, mas começamos na escola, né? Nos conhecemos na escola no ano de 2010, Isso. salvo engano. E assim, foi um ano muito bom, porque é o ensino fundamental, nós estávamos no ensino fundamental e é a primeira vez que a gente teve o contato, é claro, de primeira, aquela questão assim, Amor à primeira vista? Amor à primeira vista não teve, mas... Aquele fundo musical também. Exatamente. O tempo não parou. Não aconteceu essa coisa, né, que o pessoal fala mágica assim não, mas à primeira vista, né, ao primeiro momento que eu vi a Tari, eu vi que ela era especial. Isso eu tenho certeza. Que bonitinho. Que bonitinho, gente. Aí o editor vai fazer uns corações subirem. Dá trabalho para ele. Sua versão. Sim, na escola já vi o Pablo mais como brincalhão. Antes a gente se conhecer em si, não era daqui, recém-chegada na cidade, tudo novo pra gente, pra mim, né, para minhas irmãs. E aí, quando eu vi ele, já foi com gracinha, com piadinha, foi zoando meu nome, mas assim, nada do que saísse de amizade mesmo. Sim. Então, assim, bem parceiros em relação à brincadeira, já que ele brincou comigo, então ele me deu liberdade para brincar com ele. Então, mas foi assim, foi na escola mesmo que a gente se conheceu. Ela já te colocou na friend zone de começo. Né? É isso aí. Entendi. Tem uma questão que eu queria que vocês contassem assim para nós. Como que foi esse processo? Quando que acabou a amizade, vocês começaram a perceber, peraí, esse ciúme não era para estar aqui, não era para mim estar com essa vontade de conversar agora. Quando que aconteceu? Quando que vocês se apaixonaram? Sim. Olha, éramos novos, né? Ensino fundamental. Vocês tinham quantos anos? É verdade. Ixi, Tinha- eu contei. Mais ou menos. 2010, bom, hoje... Foi a 8ª série. Tem gente que tá assistindo que em 2010 tinha nem nascido. Não tinha nem nascido, exatamente. Não sou tão velha assim, tá, série, gente? eu vou chutar. Olha, talvez uns 14 anos, 15 anos. 14, 15 época de anos. amizade mesmo. Tá? Você que tá época de assistindo amizade. e tem menos de 15, 16 É, anos, há é 15 só anos amizade, atrás, tá? né? Esquece esse negócio de namorar agora. Bizu, sua amizade. Vai te salvar de Mas muita invista coisa na sentimental. amizade. Né? Invista na amizade. Exatamente, invista na amizade. Qual foi a pergunta?
Como que vocês se apaixonaram? Ok. Assim, a gente éramos amigos, né? Claro, nos conhecíamos e tudo mais. Aí, como a Tari falou, eu sempre puxei gracinha, né? Então, minha forma de puxar conversa, de se comunicar, era com as brincadeiras. E aí, até então, eu não olhava ela com olhos, né? Com aquele amor, paixão e tudo mais. Eu vim olhar no ensino médio. E é interessante que, nessa época, 2010, os meus pais eles já eram convertidos. E eles me puxaram para a igreja, né? Me levaram para a igreja. Então, assim, eu sempre tive o respeito enraizado em mim. Não ultrapassar limites, etapas. Sim. Já estava incumbido no meu caráter. Legal. E com o passar do tempo, o cristianismo ele veio fortalecendo isso. Então, por mais que eu tive vamos dizer assim, uma admiração pela Tari, mas nunca passou disso. Uhum. Nunca, assim, eu não vou falar também nunca, mas eu não lembro de ter olhado a Tari com olhos maliciosos, vamos dizer assim, entende? Sim. Sempre com respeito. E interessante que a Tari, ela sempre foi uma mulher respeitosa também. Então, o respeito dela trazia, vamos dizer, esse temor. Esse Sim. temor. Uma admiração, exatamente. Aquele medo de perder uma amizade que era muito importante. Que era importante, Isso. exatamente. O valor da amizade, acredito que sobressaiu nessa questão da malícia e tudo mais, né? E assim, eu fui criada com o pai, né? Uhum. Então, pai muito ciumento. Sim. Então, por exemplo, pra você ter uma noção, hoje eles reclamam muito de, porque meu pai é muito ciumento. O meu, eu não podia nem dar tchau para nenhum amigo na escola, na rua. Mas a gente vai entrar nesse lugar. A gente quer saber como como gerou o relacionamento de se apaixonar. Quem que se apaixonou primeiro? Quem, tipo, meu coração bateu primeiro aí? Meu bem, e aí? Decidam. Ou cada um conta a sua versão. Porque assim, no meu caso, a gente estudávamos juntos. Foi quando a gente se distanciou. Porque assim, acho que foi a ausência. Porque a gente estudávamos juntos. Eu fui para outra escola. Ele foi a gente ficou na mesma escola. Depois a gente descobriu que a gente foi para a mesma escola. Foi para o João Bento. Só que ele estudava de manhã e eu à tarde. Então eu não via ele. Ele disse que já chegou a me ver de longe, mas eu não vi ele. Então, a gente conversava naquela época por Facebook, Orkut. Sim. Né, Orkut. Só que, assim, aquela ausência, não tem... Eu lembro que tinha Fotolog, eu tinha Fotolog. Você que está nos assistindo não tem noção do que é o a época Orkut. do MSN. Isso, talvez não lembrar. O MSN. Então, assim, eu tinha aquela troca com ele na escola antiga, da gente conversar, brincar, de estudar, até em relação... de atividades, de trabalhos. Então, cheguei na outra escola, não tinha. Então, eu comecei a sentir uma ausência. Só que a gente conversava, como é que tá aí? Só que eu sempre falei para ele, algo interessante sair da escola, né, a gente se formou, e aí ele trabalhava no mercado. Realmente. Eu trabalhei um tempo no mercado. E aí foi quando eu percebi. Porque quando eu topava com ele na rua, eu desviava. Eu desviava para não falar com ele. E aí depois eu parava, por que eu estou desviando? Por que eu estou desviando? Aí uma vez a gente se topou, lembra? Sim. A gente conversava, como é que tá, tudo bem? E seguia. Né? Mas a gente sempre tinha um contato em MSN, depois foi para o Facebook, né? Orkut, MSN, depois foi para o Facebook, até a gente se encontrar de novo no shopping. Sim. Aí agora entra, que nem você estava falando, né? Que você foi criada com o pai, e aí entra a dificuldade. Então, assim, a dificuldade a gente percebe que veio mais da tua parte, por conta do princípio, por conta do cuidado que o seu pai tinha com você. Conta pra gente saber um pouco mais. Você começou, eu te cortei, porque a gente também queria entender aonde que começou assim, a paixão, né? Aonde que, que nem tu falou, desviava, então começou a gerar esse sentimento. Aí agora a gente quer entender assim, a mesmo, né? Porque através da dificuldade a gente sabe que gera aquela sensação de eu quero me aproximar mais, eu quero agora conhecer mais, porque aí sai daquele lugar de
ele é meu amigo, agora meu coração dá uma batida um pouquinho mais forte por aquele sentimento, né? E conta pra gente. Sim, eu acredito que foi um pouco antes da pandemia, 2020. Me ajuda aí, meu bem, com as datas. Não precisa ser, 2020, não precisa ser tão específico, tão né? específico, não. É. E antes da pandemia, a Tharia passou por um problema de saúde e eu sou nutricionista de formação, né, por formação. E aí ela veio pedir uma dica, né, em relação a isso, né, alimentação. Ela estava acometida por gastrite. E aí eu fui e conversei com ela. Nessa conversa eu percebi que eu queria algo a mais. A Tari, eu não lembro se você viajou depois, meu bem, você viajou depois? Viajei. Mas esse foi o momento que, de fato, eu percebi que esse era o início de já chamar ela para algo a mais. Porque até então, de 2010, até 2021, vamos colocar aí, foram 11 anos, né? Sim. Então, havia conhecido a Tari há 11 anos, mas há 11 anos numa amizade que eu queria para ser especial. E essa situação da saúde dela me fez pensar que não, agora ou eu boto isso aqui para frente ou a gente já resolve de vez aqui. Eu preferi agir dessa forma, entende? Você tomou a decisão naquele momento. A decisão, Legal. exatamente. Decidiu que queria cuidar para sempre. Isso, para se resolver logo emocionalmente. Porque não tinha como, daí então, gostar de alguém e, assim, você gosta de alguém, mas tá, fica aí nisso aí, vai se resolver quando? Vai, não vai, não dá. Isso, não dá não. E assim, a gente não tinha pressa. Porque assim, a gente tinha questão com receio de estragar aquela amizade. Né? Então, da escola, que não estava falando, eu fui criada com um pai. Então, um pai bem ciumento. Então, meu pai falava, você só vai casar quando terminar a faculdade, você vai estabelecer metas para você casar. E aí, então, as minhas amizades, eu sempre tive mais contato, com brincadeiras, assim, tinha laços, né, de amigas, mas conversa, a gente sempre trocava. Então, tinha o Pablo, acabava que juntava com o Pablo, os amigos dele, mas assim, sempre com respeito, né? Sabia o meu lugar, sabia, né, como entrar, como sair, onde não entrar, que brincadeiras não entrar. Então, até mesmo o pessoal da sala falava, Tari, você não percebe que vocês têm um não sei o que lá? A gente, não, gente, para com isso. Porque a gente tem que tomar cuidado, porque essas vozes acabam dando, como eu posso falar, uma palavra correta? Uma força, né? Isso, uma certa força dentro de você. Cabeça, né? Isso. Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, quando a gente está na fase de adolescência. Né? Ai, que fase para namorar? Quero namorar. Aí um coleguinha fala, aquele fulano está te olhando diferente, né? E acaba acelerando algo que não é o tempo. Sim. Né? Acredito que... E aí, pra gente não cair nesse lugar da emoção, né? Nossa, Isso. eu senti, então realmente, pra mim. E no meu caso, eu fui criada, né, como já falei várias vezes, repetitivo. Não, mas isso é bom, porque querendo ou não, você mostra até para quem nos assiste que você tinha uma figura paterna e existia uma proteção. E isso também é muito bom, porque isso te gera temor, Sim. te gera cuidado. Porque eu tenho uma amiga que é um casal, que eles tratam a filha deles como se ela fosse a princesa, para justamente no futuro ela não aceitar qualquer coisa. Ou seja, Exatamente. ele sai para jantar com a filha dele. Então, assim, às vezes a gente fala assim, para que tudo isso? É porque você está ensinando que sua filha não merece menos do que isso. Tá levando Então, a isso régua. começa justamente na paternidade. Entende? Então, assim, não é que assim, muito pelo contrário, você fala, tá ficando cansativo. Não, é porque para até o jovem que está nos assistindo entender que que a proteção do seu pai é boa. É porque a gente está na nossa emoção, como a gente está falando Sim. de emoção, entra num lugar de tipo assim, meu pai está sendo chato. Não é uma proteção, porque a gente não tem maturidade para enxergar como nossos pais enxergam lá atrás. Né? E a gente está falando aqui de um casal novo. Querendo ou não, vocês tipo assim, se conheceram novos Da escola. Da escola. Isso. Então, assim, você vê que poderia ter sido antes, poderia ter sido num tempo errado, mas vocês decidiram também, por quê? Por temor, por conta de princípios da sua família que já era cristão, entende? Então, isso é muito importante também. Sim.
E é isso, eu entendi, nesse tempo, nesse intervalo de 11 anos, o Senhor ele foi trabalhando assim, muita coisa em mim, porque tinha uma lacuna muito emocional, né, por falta de mãe. Então, o meu pai tinha muito esse cuidado para eu não acelerar esse processo e acabar colocando essa responsabilidade sobre uma pessoa que não é. Entendeu? Então, também tinha muito temor em relação a isso. Em relação a querer me relacionar só porque eu não tenho uma família estruturada, querer acelerar, casar logo para dizer que eu quero construir a minha família. Entendeu? Então, eu tinha muito cuidado com coisas que eu ouvia de colegas, de amigos. Isso tem que tomar muito cuidado também. Tá? Porque eu reconheci onde era a minha vulnerabilidade. Sim. Então, eu acabava me não dando os ouvidos e distanciando dessas coisas também. Eu vejo como que você foi muito sábia nesse assunto, que às vezes você está nos assistindo e eu sei que aí na sua sala de aula a galera perturba a sua cabeça, porque todo mundo nessa mesa já estudou numa sala de aula, já passou pelo ensino médio e a gente sabe como que é pressão na cabeça o tempo inteiro. E depois que você chega na faculdade só piora. Né? Eu sempre digo para os adolescentes, vocês não estão vivendo a pior fase, ela ainda vai chegar, vocês ficam tranquilos. Mas Cantares 2,7 fala assim: mulheres de Jerusalém, eu os faço jurar pelas gazelas e pelas costas do campo, não despertem nem provoque o amor antes do tempo. Por quê? Porque senão você não vai experimentar o que é amor de verdade. Sim. Você vai arrumar um monte de ferida e na hora que você chegar no tempo de viver o amor de verdade, você não vai estar pronto. Você vai estar desfocado, você vai estar machucado demais para conseguir entender aquilo. Então, quando o seu pai, o seu líder de jovens aqui na igreja, o pastor, a liderança fica perturbando a sua paciência, e é isso que a gente faz mesmo de propósito, é te cobrar, é porque nós estamos tentando te proteger. Agora você vai achar que a gente é chato, que nós somos chatos, nós estamos querendo cuidar da sua vida, a gente está querendo se meter na sua vida, só que nós estamos querendo te proteger. Sim. Né? Nesse período que eu tenho caminhado com Jesus, eu já vi isso demais acontecendo. Eu já vi muitos e muitos e muitos casais de adolescente que, não, nós estamos nos amando, nós vamos começar a namorar, e quando chega na fase adulta, que é para virar um casamento, não vira um casamento. Sim. Vira uma decepção, vira uma traição, vira uma frustração. E eu já vi meninas perdendo a fé em Cristo e perdendo a vontade de continuar a tradição, defraudação, né? Muda né? para o outro lado. Já vi meninos ficando frustrados de um jeito que demora anos para se recuperar depois, ou às vezes nem se recupera. Eu conheço discípulos meus que nunca mais se recuperaram, né? De festa em festa, bebida em bebida, droga em droga, porque nunca mais se recuperou. Sim. Entendeu? Então, quando nós estamos perturbando a sua paciência, é para te proteger. Não é porque nós estamos querendo ser chato ou controlar a sua vida. Entendeu? E aí, eu queria que vocês dissessem pra galera quando que foi assim o momento em que vocês perceberam que, ok, nós vamos, né, vamos para um relacionamento, vamos começar a namorar, né? Você vai falar com meu pai, beleza, vamos nos apresentar as famílias, mas chega um momento que, beleza, já estamos namorando, né? Mas e agora? Quando que acaba o namoro e vai virar um compromisso? Porque presta atenção, essa é uma dica para você que está em casa. Namoro foi feito para acabar. Ou ele acaba numa finalização, ou ele acaba no noivado. Se você está namorando por tempo demais, você precisa saber quando é que esse namoro vai acabar. E se você é menina e está me ouvindo, já faz quase uma década que você está namorando, põe esse cara na parede. Esse namoro tem que acabar. Ou ele acaba no noivado, ou ele acaba de vez. Mas o cara tá te enrolando, né, verdade? Assim, só um ponto importante para ressaltar é que a gente conversava, né, como eu falei, conversava, e aí teve em 2020, a gente quase chegou, a gente já a gente sentia que gostavam do outro, a gente quase chegamos a namorar. Uhum. Foi quando a gente se encontrou no shopping, enfim. E aí o Senhor falou no meu coração que era a pessoa certa no momento errado. E o Senhor já tinha falado para mim de uma vez quando a gente estava conversando que para me distanciar. E eu não distanciei. E naturalmente o Senhor foi nos distanciando, naturalmente. Então nessa vez do shopping, assim, naturalmente eu não queria fazer isso, né? Porque assim, eu vou abrir aqui o eu falei para o Senhor, eu tinha tópicos, né? Senhor, eu quero ter uma história com a pessoa que eu vou me casar. Sim. Eu queria, sempre falava isso.
E aí, quando eu percebi que eu estava gostando dele, eu falei, Senhor, tem a história que eu queria. E aí, a gente estava no shopping conversando, e o Senhor falou no meu coração, a pessoa certa no momento errado. E aí foi muito difícil para a gente assumir isso, né? Ouvir a voz do Senhor e entender que não era o tempo. Não era o tempo da gente ali começar um namoro, alguma coisa. Né? E aí, 2 anos depois, foi quando realmente quando ele falou, fiquei doente, fui atrás dele. Aí o Senhor, será que é para me mandar mesmo? Será que eu estou voltando atrás? Mas o Senhor foi interligando tudo, foi ligando tudo. E aí, cheguei de viagem, a gente já conversou, já foi direto, já falou logo que eu quero a gente já fez a gente fez uma leitura bíblica juntos, de João. Isso, fizemos propósito. A gente leu juntos, aí eu já falei com a minha líder. E aí a gente já em relação aos meus pais, meu pai não mora aqui. Então, eu tenho uma relação muito aberta com meu pai, né, com isso. Então, quando eu já estava gostando dele, já queria falar para ele, só que eu falei, não, vou me acalmar um pouco para falar na hora certa. E aí cheguei e conversei com meu pai. Até então, quando o Pablo foi falar com meu pai, meu pai falou assim, se minha filha te escolheu, não foi meu bem. Assim, se minha filha... Ele falou, eu confio muito em você, né? Ele falou assim, eu confio muito na minha filha. Então, se ela escolheu você, então eu confio nela. Tipo assim, eu te aceito por conta dela, cara. Tipo assim... Não vacila. Tipo assim, não vacila, né? Revolvinho na mesa, não vacila. E assim foi tudo se encaminhando. Engatilhou a espingarda. Sabe o que eu acho legal? Porque você tá falando de uma coisa que eu acho que quase todo casal que se gostou cedo vai passar. Isso é muito comum para você que é um adolescente, se você tá aqui na Santa Geração. Vocês que crescem no ambiente de igreja, vocês crescem num ambiente muito seguro. Sim. E essa segurança faz com que vocês fiquem, às vezes, ocioso. E aí, ocioso é sem ter o que fazer, tá? Aí, o que vocês querem fazer para preencher o tempo? Vocês querem arrumar um namoro. Porque vocês acham que estão na época. Mas não está. E aí, você, às vezes, está querendo se relacionar com quem? Com uma boa amizade. E aí, Deus vai pegar e sempre vai falar com você em algum momento de decisão, de altar. Você precisa entregar essa paixão agora. Não é, tipo assim, não vai dar certo. É que não é pro momento. É a pessoa certa no momento errado, como você disse. E aí tem gente que não sacrifica. E toda vez que você não sacrifica o que Deus te pede, você perde. E aí você, às vezes, está aqui insistindo na força do seu braço e lá na frente você vai perder. Não é porque fácil. Porque você acha vale que na força do seu braço você vai dar conta. E não é fácil. É lógico que não é fácil. Vai doer, por isso que o nome é sacrifício. Sim. Só que lá na frente Deus te devolve de novo. Pronto, agora você está pronto, está aqui. Agora vocês começam. É isso. E aí, vocês dois, assim, deram o passo inicial, você falou com seu sogro. Foi. Recebeu a bênção. Mas um todo, assim, vocês olham... Como que vocês olham para trás e falam assim, eu não faria... E isso aqui eu fiz, mas eu acertei e foi bom. E assim, 2 perguntas em uma. O que eu não faria, que eu fiz que eu não faria nesse período, e o que eu fiz que foi necessário, que foi assim, que hoje a gente vê que bom que a gente não fez, que a gente fez e a gente não faria de novo, e que a gente fez que deu certo. Um ponto importante para complementar a sua pergunta, e já como resposta, é engraçado que eu concursei, né, passei no concurso, e logo em seguida eu chamei a Tari para conversar, para iniciar um namoro com ela. E no primeiro dia que eu falei para ela, olha, eu quero namorar com você, mas eu quero casar contigo. No primeiro momento eu já falei isso. E essa mesma conversa eu tive com o pai dela. Ele deu um pulo para trás, mas aguenta aí, negão. É isso mesmo, é transparente assim. Então, o que eu acho que complementou para que desse certo foi a questão financeira. Um emprego fixo, uma certeza do financeiro. Então, eu acredito que Deus ele nos abençoou nisso. Que a partir do momento que o Senhor me abençoou, Ele falou, então agora você consegue aí sustentar sua família, que é o que tanto você quer. E aí a gente fez todas as preparações e tudo mais. Então, a sua pergunta foi, o que eu não faria, né? Eu acho, o que eu não faria
é em relação à demora do financeiro. Porque por muito tempo eu patinei nessa área. Então, assim, hoje eu vejo que alguns jovens, eles querem namorar, querem casar, mas e a questão do financeiro, como é que tá? Nós já sabemos, porque é um provérbio que todo mundo sabe, que amor não enche barriga. Sim. O que enche barriga é dinheiro, é provisão, o homem é provedor. Então, essa questão do financeiro me atingiu muito, porque a Tari, ela ganhava bem, né, meu bem? Você ganhava bem. Então, assim, eu olhava ela financeiramente sólida financeiramente. E eu, recém-formado, me formei na faculdade e tudo, mas decidi dar um tempo de não exercer na área, então eu precisava me resolver na questão do financeiro. Então, quando eu me resolvi, aí eu acredito que isso foi a divisão de águas para que desse certo o nosso compromisso. E aí eu falei, vamos namorar, vamos noivar e aí vamos casar, que Deus vai abençoar no decorrer desse processo. Legal. E isso é muito importante que você falou, porque muitas das vezes, por ser jovens, a gente vê que a emoção ela aflora, como a gente está falando desde o início. E aí você, jovem que está nos assistindo, está vendo o pensamento de responsabilidade? Porque é um pensamento de responsabilidade no que eu preciso que amor não enche barriga. Então, a gente precisa ver que a gente não pode ser somente guiado na emoção, que a gente vê que a gente lida com jovens de tipo, é perigoso, eu fico chateado com meu líder, eu fico chateado com meu pai, mas você tem condições de manter um relacionamento de namoro, vamos pro básico, né? Porque a gente que hoje é casado, a gente sabe o quão é difícil sem um financeiro numa vida de casado, numa vida de casa, de responsabilidades. E aí, então, assim, a gente joga para vocês mesmo criar uma responsabilidade individual de eu quero namorar, tá, mas você vai namorar até com o dinheiro do seu pai? Porque é necessário uma saída, é necessário um sorvete, né? Um presente. Nós mulheres merecemos presentes. Nós merecemos ser mimados, porque eu sempre falo no podcast, nós temos um pai que nos ama. Então, assim, se o Senhor, que é o dono do ouro e da prata, me ama e ele fala que eu sou a princesa dos olhos dele, eu não posso merecer menos que isso. Então, você, meninas, que está nos assistindo hoje, não aceite menos que isso, não aceite se relacionar com um rapaz só porque eu senti que o meu coração deu 2 batidas a mais. Não, o que ele tem para te proporcionar? Porque que nem o Bruce falou aqui, não é um relacionamento de hoje. Se eu estou escolhendo uma pessoa para namorar comigo, eu tenho que pensar que aquela pessoa tem que ser o homem da minha vida. Sim. Como o homem também tem que pensar que aquela mulher tem que ser a mulher da vida dele. Então, assim, é isso que nós jogamos para você. Refletir sobre as suas escolhas, por conta da responsabilidade, que nem a gente está aprendendo aqui. O Pablo, ele teve essa consciência de, tipo, o meu financeiro, por mais que eu patinei por muito tempo, mas veio o financeiro antes, porque nós sabemos que, nós como casados, sabemos que o dinheiro, ele destrói, a gente vê muitas destruições de relacionamentos, de família, de tudo. Então, assim, nós precisamos entender que também faz parte da nossa vida. É necessário, né? Então, você, vou falar mais uma vez, que está nos assistindo, escolha pessoas que queiram ter responsabilidade, porque a nossa vida não se limita no hoje, não se limita no eu gostar, mas é um futuro, né? E complementando isso também, em relação que você estava falando de responsabilidade e tudo mais, e eu esqueci. Acontece. Vai lembrando. Eu acho importante o que você falou, porque assim, nós não estamos defendendo que você escolha uma pessoa que já tem dinheiro. Sim. E também não estamos defendendo que você escolha uma pessoa que não tenha dinheiro. O que nós estamos dizendo se prepare. Além dos bons sentimentos que você tem, coloca a cabeça para funcionar. Sim. Né? Bota a cabeça para pensar. Porque é muito importante o que o Pablo falou. Ele falou assim, eu vi que eu demorei demais, né? Porque eu não me atentei para isso. Esse é um ponto que você, Sim. lá atrás, você já teria, cara, eu preciso correr aqui, Sim. porque eu quero, né, casar com essa pessoa. Porque, às vezes, nesse tempo, eu vou ver se eu, né, como é que eu faço. Alguém poderia ter chegado primeiro, né? Então, e aí você ia ficar, tipo, olhando de longe, entendeu? E aí você que está nos assistindo,
talvez a sua situação é essa, talvez você está namorando, talvez vocês ainda não tomaram uma decisão mais séria porque falta uma questão financeira. E se você está sozinho nisso, é só vocês dois, vocês precisam de acompanhamento, senão vocês vão fazer muita coisa errada. Ok? Então, a Santa Geração, a Geração Holy, está aqui para te ajudar. Se você faz parte, eu tenho certeza que você tem uma liderança muito próxima de você, procure essa liderança. Se você não faz parte da Igreja Santa Geração, Rua Manuel Laurentino, 852, bairro Nova Porto Velho. Bom. Todo sábado, toda sexta-feira, 8 horas da noite, nós já estamos por aqui. Excelente. Já chega aqui, fala assim, eu queria falar com uma liderança da juventude. Nós temos uma liderança que é capacitada, que é treinada para poder te ajudar e que nós trabalhamos com confidencialidade. Sim. Ok? Além de profissionais, né? Nós temos aqui profissionais da área da saúde mental, nós temos profissionais da área da saúde, nós temos profissionais de todas as áreas aqui, nós temos líderes treinados para lidar com relacionamento. Tá? Nós temos vários casamentos acontecendo aqui nos últimos 2, 3 anos, Sim. de jovens novos, de adolescentes que eu ajudei a cuidar lá na sala das crianças, quando a criança tinha 11 anos, 10 anos ou 9 anos, e hoje eu estou vendo essas pessoas casarem Sim. certo, no momento certo, entendeu? Casarem do zero, não é gente que está, né, nadando no dinheiro, mas são pessoas que já têm responsabilidade, estão responsáveis financeiramente e que foram para uma aliança de casamento. Sim. Porque para você que está na igreja, deixa eu te explicar, você não vai namorar para talvez um dia casar. Para você que já está aqui na igreja, você vai casar e depois você vai namorar. Então Sim. você já chega na conversa com uma decisão, que é o que você fez. E Eu quero namorar, mas eu só quero isso para o casamento. Sim. Eu não quero ver no que vai dar, eu não quero ficar aqui trocando conversinha altas horas da madrugada e depois no outro dia não estudar direito, não trabalhar direito, não fazer as coisas direito. Eu quero responsabilidade. Sim, e aqui, para você que está chegando agora e que também conhece, nós temos cursos, né, Bruce? Aqui a nossa Sim, igreja, como a gente inclusive sempre nós temos fala, a curso, gente é uma formação. igreja de ensino. Então, assim, nós temos cursos de noivos, para Uau. você aprender a ser solteiro, que é muito importante você também aprender a ser solteiro. Nós temos cursos de casais, nós temos cursos de finanças, depois que você casa, e aí para você trazer organização sobre as suas finanças. Eu fiz todos os cursos de casais que vocês imaginaram, porque eu já entrei na Santa Geração casada Mentores com o do Lar Fred, também. né? E aí eu fiz Deus provedor, porque a gente meio que patinou nas nossas finanças, perdemos o controle. Então, assim, para você que está nos assistindo, nós, como sempre falamos aqui nos nossos podcasts anteriores, se você assistir, nós somos uma igreja, além de família, é de ensino. O nosso apóstolo, ele investe nos ensinos. Então, assim, como a gente fala da EBD, nós temos também, depois que você casa, depois que você sendo solteiro, que o curso de noivos, eu acredito que quem fez foi um divisor de águas para o casamento. Então, assim, fica aberto, porque a gente está falando aqui do início até o casamento, né? Então, assim, agora, eu não sei o que eu faço. Vem, porque nós temos cursos aqui, pré-ensino mesmo. E, inclusive, nós também temos culto de empreendedorismo. Ou Sim. seja, a gente investe em, se você quer, eu quero empreender, quero fazer alguma coisa, a gente dá direção em relação a isso, Ou né? se você já é empreendedor e quer Exatamente. uma ótima oportunidade de fazer network, nós temos o encontro de empreendedores aqui, Sim. sempre nas primeiras segundas-feiras do mês, se eu não me engano. Mas vai estar na nossa rede social, É. Geração Holy, né? @Geração Holy. Eu acho que é Geração Holy, é Holy Oficial. Vai estar aqui Holy na descrição. Oficial. Eu nem lembro, eu ajudei a criar o arroba. Rolho oficial. Vamos para a próxima, para a segunda parte, que eu queria entender, assim, vocês já falaram um pouco, mas eu queria saber como a fé fez diferença no processo, né, desse processo de vocês e quais são os frutos que vocês escolheram por ter obedecido a palavra. Amém, amém. Cara, que pergunta boa. A fé, ela agiu na confiança do propósito, em confiar no propósito. Forte. Eu e a Tari, a gente iniciou lá atrás, quando eu conversei com ela sobre o namoro, eu falei que a gente ia namorar, noivar, casar, porém o primeiro beijo seria no altar. Tudo seria após o casamento. E a fé, ela foi de encontro a isso, a aguentar. O Espírito Santo, principalmente. Eu lembrei agora de uma conversa nossa, meu bem. Cara Ai, que dela. medo. O melhor corte do podcast.
Qual? Eu lembro que eu estava no curso de formação, né? No curso de formação. E aí eu cheguei, a Tari me ajudou durante o curso de formação. E aí eu, conversando com a Tari e tudo mais, aí eu falei assim, meu bem, o que me dá energia para não estragar isso aqui tudo, é porque eu sei que o Espírito Santo tem um zelo muito grande por você. Aí a Tari chorou e tal. Eu senti... Eu choraria também. Eu senti do Espírito isso. A Tari, ela sempre foi preciosa pro Espírito Santo. E eu acho que lá atrás, desde 2010, até o dia do sim no altar, eu vi distante e aqui perto, né, durante o noivado tudo perto, eu sempre via o Espírito Santo cuidando dela. E isso me trouxe um temor muito grande, porque eu não vou estragar, vamos dizer, um ser que o Espírito Santo está cuidando. Não vai ser eu que vou estragar isso aqui. Então, isso me trouxe, isso ativou, né, vamos dizer assim. A palavra de Deus fala que a fé de Abraão foi refinada, né? Eu acredito que a minha fé meio que foi refinada para acreditar e cumprir esse propósito, entende? Porque eu sabia que ela era importante para o Espírito Santo. Sim. Eu sei disso. Então, a nossa fé, a minha fé, nos ajudou nisso, a permanecer no propósito, a não pular. Hoje a gente já escutamos muitas ministrações no decorrer desses cultos, a não pular as etapas. Sim, e a entender que a não entregar, na verdade, a não se entregar para o momento. Abrindo um parênteses aqui, se vocês me permitem, hoje eu olho essa geração, a minha geração, e vejo muitos jovens entregues na superficialidade. Sim. Com sentimentos líquidos. Jovens que não têm, principalmente homens, né? Não tem o posicionamento do propósito, o posicionamento de você, na literalidade mesmo da palavra, se posicionar diante da dificuldade. Um momento de distração te joga no prazer e aí você acaba estragando tudo que você construiu. Então, esse posicionamento, né, foi o que nos ajudou a permanecermos firmes. No caso, pontuando, eu acho que foi na espera. Uhum. Né? Então, nós nos conhecemos novos, mas nós não nos casamos novos. Diga assim, novos, né? A gente casou porque eu tenho 20... Então, nós não nos casamos novos. Então, óbvio que eu me perguntei durante a minha jornada se eu não iria casar. Né? Isso, toda menina, acredito que passa por isso. Será que eu não vou encontrar alguém? Será se Senhor e eu? Então, assim, acreditar aquilo que o Senhor tem preparado. Né? Acreditar que vale a pena obedecer, vale a pena cumprir princípios e permanecer. Porque, por muitas vezes, não vou mentir, muitas vezes eu quis, vamos dizer assim, não, vou desistir, vou me render, com certeza. Não, vou abrir mão. Entende? Porque a gente, às vezes, é pego pelo cansaço. Então, às vezes, é pela persistência, por permanecer. E uma palavra que eu tenho ouvido muito é que o Senhor tem honrado aqueles que estão perseveram, né? Isso, perseveram. Então, não foi fácil para mim essa parte da espera, de construir uma família. Eu que sempre sonhei. Desde pequenininha, eu sempre sonhei em ter minha família, ter minha casa, construir as coisas. Então, assim, não foi fácil. No período da espera, tive que realmente, eu digo que o meu pontual é chegar, Senhor, quando vai ser? Sabe, a gente ser sincera diante do Senhor. Já cheguei sim diante do Senhor, diante do altar do Senhor. Senhor, e aí? Todo mundo está casando e eu? Aí a gente tem brincadeirinhas entre adolescentes. A gente tinha, né? Não era daqui antes, mas e aí, Tari? Não vai casar? E aí, Tari? Não é possível, teu defeito deve estar onde? Porque ninguém quer, sabe? E não deixar isso te afetar.
ancorar onde a minha fé está no Senhor. O Senhor tem preparado. E eu digo assim que o Senhor nos preparou. A gente se conhecia, mas o Senhor estava nos preparando um para o outro. Sim. Né? Porque hoje eu falo para ele que se a gente tivesse começado um relacionamento naquela época, não teria dado certo. Teria dado errado. Porque não estaria muitas coisas. Ele fala para mim e fala assim, meu bem, eu não era esse homem aqui. Às vezes, quando a gente está conversando depois de algum desentendimento, ele para assim, olha para mim, ele ri, né? Que ele ri por tudo. Cara, eu não era esse homem aqui. Então, assim, foi nesse processo que o Senhor nos moldou. Então, acredito que foi nesse processo. Então, é nesse processo que muitas meninas precisam desenvolver. É acreditar, sim, que o Senhor tem preparado algo, que vale a pena obedecer princípios, honrar, né, as solteiras que cuidam da casa do Senhor, realmente se dedicar, que no tempo certo. Meu versículo preferido é Eclesiastes 3:11. E ele fez tudo apropriado no seu tempo. Né, o verso 1. Então, tudo no seu devido tempo. Você tempo fazendo todas as coisas. aquilo que deve ser feito, né? Não, o Senhor não vai fazer aquilo que a gente vai fazer. Mas você servindo, você cumprindo, o Senhor vai te guiando. E tu falou uma coisa que me chamou muita atenção em relação ao teu processo, que é muito forte, porque tu falou assim, que aí as pessoas vinham perguntar, e aí, Thales, você não vai casar? Será que, tipo assim, né, com uma fala negativa, Sim. né, te trazendo dúvida. Então, isso também é muito importante a gente falar sobre você ser firmada mesmo, né? Sim. Ser firmado em Cristo, saber da sua identidade, porque hoje em dia a gente vê que muitas meninas e meninos dá ouvido, né? Então, assim, o importante é o quê? Dar ouvido ao Senhor, porque a gente sabe que essas críticas ou essas piadinhas maldosas, elas vêm no teu momento de mais fragilidade. Por quê? Porque, que nem você falou, meu sonho é casar, meu sonho é ter uma casa, ter filhos. E aí, no meio do teu processo, você tinha que também lidar com as falas negativas, com as brincadeiras que é só uma brincadeira. Então, isso a gente vê que realmente a sua fé em relação ao teu propósito, ele permaneceu por quê? Por conta do Senhor. E eu me ancorava naquilo que o Senhor tinha, né, gravado no meu coração. E uma coisa eu sempre falava assim, quando eu queria desanimar, eu não nadei para morrer, né, afogada. Porque depende do preço que você quer pagar. Então, eu falei, Senhor, não esperei tanto para acabar casando com um homem que eu vou ter que levar para a igreja, entendeu? Conduzir para a igreja, ensinar a palavra. Então, minha tia falou, uma tia portista, ela falava assim, Tara, eu paguei um preço muito grande com o seu tio. Você quer pagar esse preço? Você quer pagar esse preço? De não conhecer alguém que seja cristão, um servo do Senhor, um sacerdote. Você quer pagar esse preço? Então, espere no Senhor. Então, vá de encontro à pessoa que tem o mesmo princípio. Sim. Né? Então, encontra, porque assim, é uma escolha. Quer pagar o preço? Então, segure a mão e vai. Eu falei que eu não queria pagar esse preço. Eu queria orar por um sacerdote que já conhecesse, né, a Cristo e que fosse realmente o sacerdote, assumisse, né, como sacerdote da casa. Sim. Legal. Eu queria que vocês dissessem, nos falem um fruto assim que vocês percebem que é muito nítido e que vocês estão colhendo por causa das boas decisões que vocês tomaram pela fé naquele momento. Um fruto que a gente está colhendo, eu acredito que é o crescimento espiritual mesmo. Existem algumas chaves que o Senhor ele nos entregou após o casamento. Legal. Quando a gente selou esse compromisso, né? Esse propósito, na verdade, quando a gente uniu os propósitos. No próprio casamento, o Senhor, no altar, o Senhor nos deu a mensagem do celebrante, né? O Senhor direcionou uma palavra para ele, uma palavra para mim. Você lembra? Dizendo que o Senhor tinha ouvido as orações dele a respeito de quem seria a pessoa. E, no meu caso, o Senhor falando a respeito de que o Senhor estava lá. Muitas vezes eu perguntava, Senhor, cadê o Senhor? Por que isso não acontece? Então, o Senhor direcionou assim, que ele sempre esteve lá. Para ele, direcionou a respeito de... Foi logo assim que a gente estava no altar. Foi a pastora Norma que deu essa palavra para a gente. Eu quero falar uma coisa que me gerou muito, e isso é um fruto, né? Assim, a gente não tinha muita proximidade, mas a sensação que eu tive
no processo do casamento de vocês era que eu estava casando junto com vocês, porque a Tari, ela compartilhava tudo nas redes sociais. Então, assim, até numa ministração, você foi exemplo de falar assim, você acha que você não está sendo observada, que as meninas não estão te observando? E realmente, ou seja, o teu ciclo, as pessoas que te tinham nas redes sociais estavam te observando, e eu acredito que isso gerou ao coração de muitas meninas, eu quero casar daquela forma. E eu ficava assim, Amém. maravilhada, vendo a Tari postar aquilo que ela estava fazendo à mão. Assim, o cuidado, a gente viu o detalhe do Senhor realmente em cada coisa que vocês faziam. E aí vocês compartilhavam. Então, assim, para mim isso também é um fruto. Amém. Porque, assim, quantas pessoas que não tinham proximidade com vocês? Eu assisti o casamento de vocês pela live. Então, assim, o quanto que foi lindo. Isso é um fruto. Isso gerou em muitas meninas solteiras, eu quero me casar desse jeito. Eu conheci a história, assim, superficial, que a gente fala que é por conta do Instagram, mas eu também quero viver aquilo ali, porque é encantador, né? Porque a gente também acredita, e a gente aprende, né? Nem acredita, que o Senhor, ele é um Deus de família. Sim. Né? Então, assim, é um fruto. É muito importante, Sim. é muito importante. Não desacredite do casamento. Não Sim. importa o que você viveu aí na sua casa. O projeto de Deus para sua vida, se você foi chamado ao matrimônio, ainda é um bom casamento. Sim. Eu queria que vocês nos falassem qual é o sonho de vocês para o futuro. A gente já vai caminhando aqui para o final. Eu queria que vocês falassem um sonho para o futuro de Rapaz, vocês. o meu sonho é selar essa família. Virar uma só carne. Né? Trazer um menino aí. Essa é a concretização de uma só carne, tá, gente? Duas pessoas virando uma só carne, uma nova alma, uma nova pessoa. É isso aí mesmo, irmão. Tá aí os meninos correndo pela casa. Cara, eu vejo assim, criança é vida. Sim, Criança é vida. Dá trabalho demais. por isso é vida. Mas é muito bom. É muito bom. Uma curiosidade, eu não sou essa pessoa que queria ter filhos. Uhum. Né, meu velho? Lá atrás, eu falava pra Tari, assim, nas nossas conversas, que eu não queria ter filho nenhum. Bicho. Falava isso aí, não queria ter filho. Dava muito trabalho. Nesse mundo, criar filho é complicado, é uma dificuldade enorme e tudo mais. E hoje, minhas contas 4 filhos tá bom. A gente entra no consenso Dá que pra começar. dá pra começar. Gente, se o mundo tá ruim, as boas famílias têm que ser grandes pra multiplicar, pra resolver o problema. Exatamente. Né? Então é isso. O nosso sonho agora é o filho. Filho, Né? trabalhar junto à nossa casa, né, a Poder reforma. ampliar a nossa Sim, casa. algo que o Senhor tem. Milagre, inclusive, né, meu bem? Milagre. Algo que o Senhor, assim, é muito bom a gente cumprir princípios e honrar. Né? A gente saiu de uma série agora de honra. A gente casou, a gente em dezembro do ano retrasado, a gente até uma lembrança do celular, da foto que a gente planejou o casamento. E assim, nos nossos planos, a gente não tinha condições de fazer o casamento. Né? Assim, o nosso caso foi diferente. Geralmente, casamento, as pessoas abençoam muito, né? O Senhor fez diferente com a gente. O Senhor nos abençoou com trabalho. Então, o Pablo teve trabalhos que nem era previsto para ele ter. Eu também saía fundos que nem era para sair. Então, o Senhor mostrou para a gente, fielmente, que estavam com a gente. Então, não tinha como acontecer. Né? Eu lembro que o Pablo chegava assim, vamos adiar isso. Ou então chegava eu, não vamos. Aí eu chorava, Senhor, eu não quero adiar. Mas aí, Deus... O Senhor proveu. Proveu. Assim, e a gente tinha uma missão, que era chegar no dia do casamento sem nenhuma dívida. No dia do casamento, a gente foi assim, trabalhando juntos. A gente chegou no casamento, graças a Deus, sem nenhuma dívida. A gente, assim, várias coisas, assim, estou contando assim, porque vale a pena, né? Sim. Vale a pena. Ficamos São com muitos saldo. frutos. Sempre vale a A gente não pode pensar Sim. que é besteira. Não, a gente está impactando Não é. outras pessoas. Tem gente que precisa só falar assim, essa frase. Isso. Né? E É o aí- simples, no simples mesmo. A gente- É assim, o diabo não tá tentando te convencer pra você desistir à toa. Entendeu? Ele sabe que se você permanecer, lá na frente vai dar certo. Por isso que ele quer te tirar do caminho agora. Só que às vezes você acha que as pessoas que estão tentando te ensinar, elas só são chatas mesmo. E não são.
Sim. E assim, de última, a gente teve, né, conseguiu os recursos, a gente conseguiu fazer a festa que a gente queria, né, graças a Deus. E a gente também tinha um desejo, que era, além de sair do casamento sem nenhuma dívida, é sair na nossa casa, ir para nossa casa. E aí, acho que 2 meses antes, desde que a gente noivou, a gente foi atrás da nossa casa, e nada, a gente não. E eu sou aquela que, Senhor, sou aquela que nem insiste, por favor. E aí eu, não, tá bom, Senhor, só que também foi gerada em mim uma gratidão. Tudo que o Senhor tem feito, não, Senhor, obrigada. Mas então, se eu vou sim, a gente vai para o aluguel. A gente já estava grato porque o Senhor estava feito. Foi onde o Senhor abriu as portas e a gente encontrou a casa. E a gente, agora, olha o roteiro. Por mim, poderia ser apartamento, mas teria que ser em condomínio, né? O Pablo não gosta de apartamento. Então, casa em condomínio. Então, a gente já imagina assim, a gente tinha, sabe aquelas... Senhor, eu sou teu filho, posso exigir um pouquinho, né? Sim. E aí, a gente conseguiu, acho que um mês antes do casamento, a gente encontrou a casa, a gente conseguiu, a gente mesmo pintar a casa, sabe? É muito prazeroso a gente construir junto. E a gente falou assim, a gente quer uma casa que a gente consiga mexer depois, que o Pablo, eu gosto de coisas manuais, o Pablo gosta de meter a mão na massa mesmo, de ir lá mexer. Então, a gente, a casa, recentemente a gente conseguiu comprar a nossa moto, nosso nome. Então, assim, são coisas que a gente vê assim, meu Deus, a gente vê no papel os nossos planos antes, nada era infinitamente mais, visível, né? Então, Glória assim, é a Deus. muito bom ver assim, aquilo que a gente está colhendo esses frutos. Sim. Né? Até mesmo durante alguma discussão, o Espírito Santo nos mostrar assim, ó, conta essa história aí, meu bem, conta isso um pouco, você A resume. gente teve uma conversa agora recentemente dos nossos acertos enquanto casamento. Desentendimento. Dos desentendimentos. E Que aí, bom, gente como a Vocês gente. não tá tendo vida. É um casamento, gente. Isso é casamento. começou, né, meu bem? O povo tá achando E que casamento é só sorvete. Pensa que é tudo. Não é tudo maravilha, não. É acertos. Sim. E aí, conversamos e tudo, mas não se resolveu, né? E aí ela foi pro canto dela ali, fazer algumas coisas dela, né? Aquele momento da poeira baixar. E o Espírito Santo falou ao meu espírito, nos momentos de dificuldade, pense que valeu a pena. O Espírito Santo falou isso ao meu espírito. Ou seja, a gente não tinha conseguido se resolver, então a gente teve a intervenção do Espírito Santo para nos ajudar. Aí a mesa pra gente lá em casa é muito importante. O almoço a gente resolve algumas coisas durante a mesa, durante o almoço, o jantar, enfim, café da manhã. A Tari, ela faz mesa posta, independente do dia, ela faz. Não é data importante, mas ela faz. E nisso, na mesa, eu falei pra ela, meu bem, o Espírito Santo Ele falou rindo. com a gente, que no nosso momento de dificuldade, um olha pro outro e pense, né, e fale, valeu a pena. Valeu a pena. Então, tá aí, mais um fruto. É verdade. A Tem o intimidade Espírito com o Santo. Espírito Santo. Né? Buscar a intimidade com o Espírito Santo. A E mesa, não mais tem uma fruto vez. melhor que esse, não. Pra gente ir já quase encerrando, eu vou passar um desafio para vocês agora. Isso vai ser um desafio para todo casal que vier aqui. Se você está nos assistindo, você é o próximo. Já fique esperto. Vocês estão diante de um único público. Vocês vão olhar para a câmera. E esse único público é o filho ou a filha de vocês. E vocês só podem dar um único conselho. E esse conselho é um conselho para... Eu não vou estar mais aqui depois para ensinar. Então você tem uma única chance de dar um único conselho para esse único público que é o seu filho ou sua filha. Forte, hein? Forte. Eu vou olhar pra câmera, né? Pode. Seu filho. Meu filho, né? Meu filho... Chora não. Não... É ela que vai chorar. Corta só pra ele ali. Meu filho, busca intimidade com o Espírito Santo. Só isso aí? Pode explanar ele. Pode explanar ele. Eu não vou estar perto de você todo o tempo, nem a sua mulher. Mas o Espírito Santo ele vai estar com você aonde quer que você esteja. Ele não vai te abandonar. Você pode contar com ele a todo momento. Ele não é só um espírito, ele é uma pessoa.
Eu não canso de dizer isso aqui. Jesus, ele quando subiu ao céu, ele falou que ia deixar um outro. Se é outro, é semelhante. Então você tem alguém semelhante a Deus. O Espírito Santo, ele vai estar contigo. Conta com ele. Fala dos seus problemas. Não tenha filtro com ele. Não tenha filtro. E honre-o. Que tudo que você for fazer vai dar certo. Forte. Amém. Você deixou o que pra mim, meu bem? O que você deixou pra mim, meu bem? Meu filho. Chega na barriga. Ele ou ela. Isso que seu pai falou, muito importante. Busque relacionamento com o Espírito Santo, mas também obedeça princípios. Seus pais, eles, graças a Deus, pela graça de Deus, vocês vão poder olhar pra gente e ver um pouco disso, né? Esse legado que a gente vai deixar para vocês. Mas obedeça princípios. Vale a pena, não vai ser fácil, mas o Espírito Santo vai estar, como o seu pai falou, com você para te ajudar durante essa caminhada. Mas não esqueça, honre princípios e honre. Que forte. Nem nasceu, já amo tanto. Não, sabe qual é a parte legal? Nós acabamos de capturar esse momento. Ele vai poder assistir esse momento. Amém. Sim. Isso que é a parte legal. Essa Nalu, é a parte legal. as considerações. As considerações finais. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Prazer todo nosso. Na mesa com a gente. O final, igual eu até falei pro Bruce, a mesa mais uma vez. A mesa é lugar de transformação. A gente que fez o curso da experiência da mesa, que é a experiência do lar, a gente aprende que a mesa ela é um lugar de transformação porque existe vida na vida, olho no olho. Então, assim, obrigada por vocês compartilharem da vida de vocês conosco, todas as pessoas que vão assistir. Então, assim, saiu de aprendizado para nós. A gente tem que ter uma mente de que a gente nunca sabe demais, que a gente sempre vai aprender com o outro alguma coisa. Então, assim, eu aprendi com vocês antes, sem ter intimidade, sem ter relacionamento. E hoje, na mesa, a gente vê que a gente também pôde fazer parte um pouco da vida de vocês, né? Então, assim, muito obrigada. É uma honra estar com vocês aqui. E, Bruce... Nós que agradecemos. Eu preciso que vocês deixem as suas considerações finais também, se despeçam do público. Muito obrigado por esse momento. Meu primeiro podcast aqui com vocês. Eu acho que deu certo, né? Deu muito. Demais. Nossa. Glória a Deus. E é isso. Que Deus abençoe cada um. Que, assim, a gente espera que a nossa vivência enquanto namorados, noivos e agora casados possa ajudar você na caminhada. E pensa, o problema que você está passando, outro também está passando. E você consegue vencer. Então, Sim. Acredita em Deus, acredita em Jesus, no Espírito Santo, que vai dar tudo certo. E é isso. O problema acontece, mas a gente está aí para vencer. Só é aprovado quem tem prova. É verdade. Tem que deixar uma frase dele. Claro. Acho que eu estudei tanto para quê? Né? Para esses momentos. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui, muito bom compartilhar. Se eu estou aqui compartilhando, porque o Senhor é fiel, o Senhor cumpriu. Sim. Estamos vivendo dias aquilo que foi plantado um dia. Então, vale a pena. Se precisar de alguma coisa, jovem, adolescente, se precisar de alguma coisa, nós estamos aqui, nós estamos para servir, conversar, mas também busca o seu líder. Mas muito obrigada, muito bom estar aqui, servindo junto com vocês. Show. Galera, eu quero agradecer a presença de vocês. Foi uma honra poder entrevistar vocês. Agradecer a Nalu por estar fazendo parceria aqui na mesa. Quero agradecer você por ter ficado até agora conosco, assistindo o Holycast, né? Nos dando a honra da sua presença. Se você chegou até aqui, eu quero que você deixe um hashtag aqui nos comentários escrito princípios. Aí eu vou saber que você assistiu até o final. Porque tem gente que fala assim, eu assisti o podcast, eu vou lá e olho, ela não deixou escrito, ela não viu até o final. Eu vou te pedir agora 3 Cs, né? Comenta, curte e compartilha. Esse vídeo compartilhado, curtido, o algoritmo vai entender que ele é importante, vai mostrar para outras pessoas e a vida dessa pessoa vai ser abençoada porque você só curtiu o vídeo. Então curte o vídeo e nós nos vemos no próximo episódio do Holycast.
É Até isso mais. aí. Obrigada, tchau, tchau.